Olá, eu sou Amanda Marques e hoje eu vim falar com você sobre um material que é utilizado em muitos projetos. Com muita facilidade, a gente encontra eles principalmente nos ambientes íntimos das casas, né? Que é o piso laminado. Bom, o piso laminado ele tem uma fácil instalação, então ele acaba não fazendo sujeira, é fácil de montar. Se precisa fazer algum reparo, trocar uma peça, é fácil também. O custo dele tem um custo bacana e fica um efeito muito legal, né? Muito acolhedor, muito aconchegante nos ambientes. Bom, hoje eu vou te explicar em detalhes como é que você faz um projeto para depois você mandar para uma loja, ser orçado e executar lá na tua obra, né? Então existem técnicas para isso e eu vou te ensinar agora, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente vai trabalhar com o piso laminado, a gente pode misturar ele com outros materiais, fazer uma mistura de materiais. Mas nesse vídeo eu vou falar somente dos pisos laminados, ok? Bom, eu preparei uns slides bem legais para você conseguir acompanhar e entender tudo que eu estou falando. Então, vamos lá. Bom, esse primeiro slide aqui, você consegue observar as tipologias que nós conseguimos desenvolver as paginações. Eu estou olhando em planta aqui e observando como eu posso trabalhar os desenhos, né, do meu piso laminado. Eu posso trabalhar ele nesse sentido, que pode ser tanto chamado de paginação longitudinal, tanto na vertical como na horizontal. Esse aqui é uma paginação em diagonal. E aqui ó, eu tenho o longitudinal, só que aqui ó, nós fazemos tipo um acabamento em volta. Quando eu quero misturar, por exemplo, duas tonalidades de peças, né? Colocar peças de cores diferentes. Então eu consigo fazer tanto esse efeito como esse. Aqui eu estou misturando o longitudinal junto com o diagonal. E nós encontramos no mercado diversos tipos de peças, diversos modelos, diversas cores, diversas marcas. E a gente vai adotar uma dessas cores conforme o perfil do nosso projeto, né? Conforme a gente está elaborando, criando, conforme as peças que a gente vai utilizar, o tipo do mobiliário, as tonalidades das paredes, qual o revestimento que a gente vai colocar na parede, aí a gente escolhe a tonalidade do piso que a gente vai trabalhar. Sempre é importante você saber que quando a gente termina uma peça, por exemplo, estou fazendo a paginação de uma peça, sempre na porta eu tenho um acabamento que é dado justamente para finalizar aquela peça, deixar ela requintada e bonita, não tendo a obrigação de manter a mesma tonalidade na peça seguinte, né, no corredor ou na peça que vem na sequência. As peças são encaixadas no sistema macho e fêmea, então aqui ó, uma é encaixada na outra. E embaixo delas é colocada uma manta, tá? Então essa manta é aplicada embaixo dela e em cima, sim, aplicado o piso laminado, né? Bom, aqui você tem algumas imagens de alguns tipos de pisos utilizando o piso laminado, ó, né? Todos eles com... Você percebe que nós temos tamanhos diferentes, né? Olha, essa peça aqui é mais larga, ó, do que essa, né? Então, a gente consegue observar que conforme a peça que eu vou utilizar, ela vai ter um tamanho diferenciado, então uma largura e um comprimento diferenciado. Então, no teu projeto tem que constar qual é o tipo da peça, qual é o tamanho, certinho para não ter erro, a referência do fabricante, né? Bom, sempre quando a gente vai fazer o trabalho com piso laminado, seria no piso, na verdade, a gente utiliza o desenho de planta baixa, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de paginação longitudinal. Como eu falei para você antes, eu posso aplicar ela na vertical ou na horizontal, tá? Então, esse piso é chamado de piso longitudinal. Você vai sempre colocar o nome da marca e do modelo que você está aplicando aqui. Então, piso, cor tal, marca tal, modelo tal, dimensão tal, né? Você sempre vai ter que colocar todas as especificações técnicas aqui das peças. Nos vídeos eu estou tentando não puxar para nenhum tipo de marca, para não desmerecer, nem favorecer nenhuma marca em especial. Então, por isso que eu não estou citando nomes de madeira, nem as marcas, nem referências, tá? Mas você tem sempre que saber que existe uma marca, um modelo, uma tipologia e um tamanho de placa. Quando a gente termina de fazer a paginação, a gente tem que orientar para o montador, né, para quem vai executar, aonde que fica a primeira peça.
Nesse caso aqui, ó, a minha peça começa aqui. E perceba que eu tenho um dentinho aqui, tá vendo? Sem estar lascurado. Por que existe esse dentinho? Porque a minha peça tem 25 centímetros por 1,35. Então, ela tem 25 por 1,35, certo? Então, essa primeira peça vai estar bem encostadinha no cantinho da porta aqui. Porque lá eu vou ter um mobiliário que vai esconder esses pedacinhos cortados, certo? Então, por isso, eu deixo essas partes que estão retalhadas, que são cortadas, aonde ninguém vai ver. Sempre o melhor acabamento fica onde as pessoas vão circular e vão enxergar o que está acontecendo. Né? Então, aqui nós temos esses retalhos, esses cortes, né, da peça, para dar finalização ali naquela parede. Seguindo em frente, nós temos aqui o mesmo ambiente. Né? Antes eu estava com as placas aplicadas na vertical, né, na vertical, e agora estou mostrando para você na horizontal. Então é um outro ambiente, não é o mesmo, desculpa. E aqui eu mostro também aonde começa a primeira placa, né? E a partir daqui vai ser desenvolvido todo o restante da aplicação das peças. Perceba que eu tenho a primeira peça e exatamente na metade da outra peça eu tenho a minha próxima peça. Eu gosto de paginação assim. Tem gente que coloca aqui a 30 centímetros da finalização da peça, mas aí vai sempre ficar um desenho como se fosse uma escama de peixe, assim, sabe? Uma escadinha em tempos na paginação. Eu particularmente não gosto. Eu gosto que fique assim, integrado, em que a gente não consegue perceber onde tem um início, um fim, fica uma mistura, né? Então, eu sempre meço o meio da primeira placa para colocar a segunda peça. Então, eu vou ficar com meia peça para cá e uma peça inteira para lá. E eu tenho que especificar isso para que o colocador saiba como é que vai ficar o meu projeto. Nesse caso aqui é um quarto e aqui é um closet. Então, foi feito tudo igual, um mesmo piso para todo o ambiente, tá? Aqui nós temos uma imagem de um piso colocado na diagonal. Né? Então, ele é feito todo na diagonal. Ao contrário da peça que a gente viu anteriormente, eu até vou voltar, ó, que tem um início aqui bem no cantinho, então a peça começa inteira aqui. Aqui não acontece isso. Todas as peças que chegam na parede, que chegam nos vãos, elas vão chegar em diagonal. Conclusão, todas essas peças têm que ser cortadas. Elas são cortadas na hora da aplicação. Observe aqui, ó. Tá vendo? Percebe que ela não tá inteira? Olha aqui, ó, onde começa a primeira peça. A primeira peça eu coloquei aqui, certo? E aqui, ó, no canto eu tenho um recorte. Então, eu comecei lá naquele cantinho da parede, lá, ó, colocando a primeira peça. Por quê? Para dar uma peça mais inteira e aonde ia ficar aquele recorte menor, ia ficar atrás da porta. Ninguém vai observar que tá um recorte de uma peça pequena atrás da porta. E aqui, a partir daqui, é feito toda a paginação, assim como o outro. As especificações mantêm-se a mesma. Vamos falar sobre qual é o tipo de piso, a marca, o modelo e o tamanho. Em todas as pranchas você tem que usar a mesma coisa, tá? Então, você opta por um piso em diagonal ou longitudinal, certo? Aqui eu tenho, novamente, a colocação dos pisos. Então, aqui eu coloquei justamente para você perceber que as peças ali ó, ficam rentes, tá vendo? À parede. Então, o recorte só vai acontecer quando eu tiver que fazer aquele recorte do meio, da metade da primeira peça ali, né? Como mostra aqui, ó. Ó, essa peça aqui tá recortada, essa aqui tá cortada, né? Essa aqui está cortada. Aí, lá no final, eu vou ter recorte de novo, ó. Tá vendo? Vou ter recorte reto. E aqui o recorte, porque a peça não cabe inteira. Mas nesse caso aqui, ó, quando a peça chega lá, todas aquelas peças que estão partindo da parede são cortadas. Então, em todos os desenhos vai ser cortada essa primeira peça. Olha aqui, ó. Tudo aqui é cortado, ó. Aqui, aqui, ali. Sempre tem um corte, ok? Devido a isso, essa questão de cortes, a gente tem que considerar o que a gente chama de quebra. Para desenvolver o projeto, nós temos que primeiramente calcular a área dos espaços para saber quanto que eu preciso comprar de material. Então aqui eu descubro que minha suíte aqui tem uma área de 11,02 e o meu closet de 4,06. Eu vou somar as duas áreas porque o meu piso aqui é igual, né? É um piso único para todo o ambiente. Fazendo essa soma, eu vou ter aqui
15,08 metros quadrados de área de piso. Dependendo do que eu vou utilizar, se é um piso longitudinal ou diagonal, eu vou ter uma quebra. O que é quebra? As peças são quebradas, são cortadas nas pontas, né? Com esse corte, eu vou ter, então, uma parte de descarte de peças. Mas eu não tenho como comprar meia peça. Então, eu considero um processo de quebra, certo? E nos longitudinais, eu vou considerar 10% de quebra, tá? Fazendo essa soma aqui, vai dar 16,58 metros quadrados de área que eu tenho que comprar de material para aplicar no piso longitudinal. Quando o piso é diagonal, a quebra é de 25%, porque todas as peças têm aquela quebrazinha, aquele cortezinho, certo? Portanto, com a minha quebra vai ter uma metragem de 18,85 metros quadrados, certo? Então, recapitulando, você tem que colocar na sua paginação qual o tipo de paginação que você vai fazer. Então, desenhar essa paginação com as medidas corretas da sua peça, colocar a marca, o modelo, o tamanho especificado, fazer o cálculo da tua área para mandar para a loja para você fazer a cotação correta do teu material. Certo? Espero que você tenha aprendido, que você tenha compreendido todos os conceitos que eu apliquei nessa aula, né? Porque esta aula é muito importante, são oportunidades que você acaba perdendo de fazer algo de uma maneira correta, né? Às vezes por questões mínimas, questões simples. Então é isso. Termino agora o meu vídeo sobre paginação de piso laminado e espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido, porque isso vai fazer um diferencial muito grande nos seus projetos, né? Então, se você gostou, curta a página, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, não deixe de comentar, porque isso faz com que eu consiga perceber que eu realmente estou conseguindo levar um conteúdo de qualidade, que você esteja gostando, que realmente esteja evoluindo nos seus projetos. Então não deixa de curtir, não deixa de comentar, que isso vai fazer com que eu queira fazer mais e produzir mais e mais conteúdos para você e fazer com que você aprenda muito mais. Se você não se inscreveu no canal, agora é a hora. Se inscreve e receba todos os meus vídeos em primeira mão, certo? Um beijo e te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.